O excesso não é uma falha pessoal. Vivemos períodos de excesso. Excesso de estímulos e compromissos. Excesso de informação. Excesso de cobranças. Nunca tivemos acesso a tanta coisa ao mesmo tempo. E, ainda assim, muita gente se sente cansada, dispersa, com a sensação constante de estar sempre devendo algo a si mesma. O problema começa quando esse cansaço vira culpa, como se fosse falta de disciplina, ou de força de vontade, ou até de caráter. Mas essa leitura é injusta e pouco honesta com a realidade. O excesso não é um problema moral. Ele é um contexto, um ambiente que pressiona o corpo, estimula a mente sem descanso e empurra o impulso para ocupar o lugar da escolha consciente. Por isso, este vídeo não é sobre eliminar o excesso. É sobre aprender a atravessá-lo, sem se perder no processo. Sobre preservar a clareza, a energia mental e a dignidade interior, mesmo quando o mundo pede demais. Porque o excesso puxa mais excesso. A neurociência ajuda a esclarecer algo essencial neste sentido. O cérebro humano não foi moldado para lidar com estímulos intensos, variados e contínuos ao longo do dia. Ele foi preparado para responder a desafios pontuais, com períodos claros de esforço e períodos reais de descanso. Quando somos expostos a prazer, novidade ou recompensas rápidas, um sistema específico entra em ação. O sistema dopaminérgico. A dopamina não é o hormônio da felicidade. Ela é o mensageiro do vá atrás disso. Ela prepara o corpo para buscar, repetir, insistir. O ponto crítico é este. Dopamina não gera saciedade. Ela gera impulso. Quanto mais estímulo, mais o cérebro se acostuma a pedir outro estímulo logo em seguida. E então entramos em um ciclo de repetição. Estímulo seguido de mais estímulo. É por isso que o excesso raramente se regula sozinho. Não é que falte força de vontade. O organismo está sobrecarregado. É o funcionamento biológico operando sem pausa e sem limite. Vivemos um estado constante de superestimulação sensorial. Esse é o vício em dopamina da era digital. Quando não há consciência, o prazer começa a virar desgaste. O descanso passa a gerar culpa e mais cansaço. E a mente entra em um ciclo de estimulação constante, com sensação permanente de esgotamento. É aqui que entram atitudes conscientes, não para controlar tudo, mas para criar limites mínimos, realistas, que protejam a energia mental, antes que o corpo cobre a conta. Atitude 1. Reconheça o período, não se acuse. A primeira atitude é simples, e ao mesmo tempo, profundamente difícil. Reconheça, com honestidade. Estou atravessando um período de excesso. Não precisa fazer drama, se culpar ou se auto-atacar. Você só precisa prestar atenção. Quando você reconhece que está em um pico de estímulos, de demandas ou de pressões, passa a ajustar expectativas. Você para de exigir lucidez máxima em um terreno instável. A filosofia prática sempre fez um alerta simples. Confundir contexto com identidade gera sofrimento desnecessário. Você não é o excesso. Você está nele. E quando essa distinção fica clara, a nossa mente relaxa e o corpo deixa de operar em modo de ameaça constante. E você ganha espaço interno para responder melhor, em vez de apenas reagir. Reconhecer esse período não resolve tudo, mas evita o erro mais comum: confundir um momento de excesso com quem você é. O que você está vivendo não é uma falha pessoal. É um momento de travessia que pede ajuste e não culpa. Atitude 2. Proteja o corpo como limite, não como obstáculo. Em períodos de excesso, o corpo costuma ser o primeiro a ser deixado de lado. O sono vira negociação. A alimentação vira improviso. A hidratação vira esquecimento. Mas o corpo não é um detalhe secundário da vida mental.
Ele é o limite concreto da mente. Quando o corpo é empurrado além do que suporta, a mente paga o preço. Poucas horas de sono reduzem a capacidade de decisão, enfraquecem a regulação emocional e diminuem o autocontrole. Isso não é falta de disciplina. É fisiologia. Em contextos de excesso, a atitude consciente não é buscar perfeição, é buscar o mínimo viável. Dormir um pouco melhor essa noite. Beber mais água ao longo do dia. Comer algo simples e saboroso, uma comida de verdade. Tomar luz natural pela manhã, para ajudar o corpo a se orientar no tempo. Cuidar do corpo durante o excesso. Não é luxo, nem autocuidado estético. É estratégia básica de sobrevivência mental. Atitude 3. Crie pausas curtas, não fugas longas. Muita gente acredita que só vai descansar quando tudo acabar, quando o projeto terminar, quando a semana aliviar, ou quando as férias chegarem. O problema é que isso só acontece de vez em quando. O excesso não termina. Ele oscila. Ele diminui em alguns momentos. Volta em outros, muda de forma, mas continua presente. Por isso, esperar longas pausas como única forma de descanso é uma armadilha. A pausa consciente não é fuga da realidade. Ela é uma interrupção do ciclo contínuo de estímulo. No cotidiano, isso pode ser simples. Tente ficar 5 minutos sem tela entre uma tarefa e outra. Parar de responder mensagens enquanto come. Tente respirar de forma mais lenta. Antes de entrar em uma reunião, olhe pela janela. Em vez de abrir mais um aplicativo, faça um silêncio breve. Antes de voltar ao barulho. A neurociência mostra que pausas curtas e frequentes reduzem a ativação excessiva do sistema de estresse. Elas ajudam o cérebro a sair do modo de alerta contínuo e recuperar um mínimo de equilíbrio. Não é preciso esperar as férias ou aquele final de semana prolongado. Não é preciso desaparecer do mundo ou deixar tudo para trás. Em períodos de excesso, o que sustenta não são fugas longas, mas intervalos possíveis. Criar pausas curtas é uma forma silenciosa de proteger a mente, enquanto a vida segue exigente. Atitude 4. Reduza decisões onde for possível. O excesso não cansa apenas pelo volume de tarefas. Ele cansa porque exige decidir o tempo todo. O que responder agora? O que comer? O que priorizar? O que adiar? Cada escolha, mesmo que pequena, consome energia mental. Quando o dia é cheio de decisões banais, sobra menos clareza para o que realmente importa. Por isso, em períodos de excesso, simplificar não é preguiça, é estratégia. Reduzir decisões é uma forma silenciosa de preservar lucidez. Na prática, isso pode ser simples. Repetir algumas refeições durante a semana, em vez de decidir tudo do zero. Definir horários mais fixos para dormir e acordar. Usar menos opções de roupa, para não começar o dia já exausto. Criar pequenas rotinas que tiram escolhas da frente, quando a mente já está sobrecarregada. Isso não empobrece a vida, não tira a liberdade. Pelo contrário, preserva energia mental para decisões que realmente pedem presença, responsabilidade e discernimento. A filosofia prática sempre entendeu isso. Reduzir não é perder, é clarear, é ter menos dispersão, é ter mais espaço interno para agir melhor, onde as escolhas são realmente necessárias. Atitude 5. Separe controle de cuidado. Em períodos de excesso, muita gente tenta compensar controlando tudo. Controlar horários, emoções, controlar pensamentos e controlar o próprio cansaço. Mas controle não é o mesmo que cuidado. O controle nasce do medo de desmoronar. O cuidado nasce do reconhecimento dos seus limites. Atitude consciente aqui é parar de se vigiar como um problema e começar a se tratar como alguém atravessando um período exigente. Cuidado é perguntar: do que eu preciso agora, para não me perder? Às vezes, a resposta não é produzir mais. É descansar sem culpa. É dizer não a um convite.
É reduzir expectativas por alguns dias. É aceitar que nem tudo vai ser feito com excelência. Neste momento, isso não é descuido. É maturidade. Separar controle de cuidado. Muda a relação com o excesso. Você para de lutar contra o corpo. Para de se cobrar como se estivesse em condições normais. E começa a atravessar esse período de turbulência com mais inteligência emocional, menos desgaste e mais respeito por si. O excesso pode até continuar existindo, mas você não precisa se perder nele. Atravessar sem se perder. Períodos de excesso fazem parte da vida. Eles não são exceção. São ciclos. O que define saúde mental não é conseguir evitá-los sempre. É aprender a atravessá-los. Sem romper consigo mesmo. Sem se violentar por cansaço. Sem se acusar por limites reais. Sem confundir contexto com fracasso pessoal. Ao longo deste vídeo, falamos de algo simples, mas profundo. Consciência no lugar de culpa. O corpo como aliado, não como obstáculo. Pausas possíveis, não fugas irreais. Redução do supérfluo. Regulação, não punição. Viver melhor, em períodos de excesso. Não é dar conta de tudo. É saber onde parar. É escolher o que preservar. É manter integridade. Mesmo quando o ritmo externo acelera. Se este vídeo ajudou você a olhar para o seu momento atual, com mais lucidez e menos autoataque, escreva nos comentários a palavra limite, não como regra rígida, mas como lembrete interno. Porque atravessar bem esses períodos turbulentos não é vencer o excesso, é não se perder nele. Aqui, a filosofia é prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!